Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 dicas de como desenhar usando o Procreate no iPad. Bom pessoal, as dicas que eu vou dar aqui hoje, elas são dicas bem básicas e bem simples. Então para você que já desenha no Procreate há mais tempo, talvez não seja tanta novidade, mas eu acho que essas dicas são super úteis para quem tá começando e mesmo para quem não tem assim muito conhecimento sobre o programa, pode ajudar. Lembrando que eu não sou especialista no Procreate, eu não conheço e nem uso todas as ferramentas deles, mas eu acho que essas aqui, elas realmente ajudam bastante a gente a desenhar e a começar a utilizar o programa. Ah, e antes que vocês me perguntem, que eu sei que todo mundo pergunta, essa capinha aqui eu comprei na Shopee e veio num conjunto junto com o teclado e o mouse, e eu costumo usar a película Paperlike no meu iPad, tá? E todas as outras informações sobre qual é o modelo que eu uso e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição para vocês saberem, tá? E antes da gente começar esse vídeo, já aproveita, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e aciona o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Porque, sério, isso ajuda muito a gente. Bom, agora bora pro vídeo. Bom, pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês é pra gente abrir, né, a nossa página, configurar a nossa página antes de começar a desenhar. Por que esse é um passo importante? Porque as configurações dessa página vão definir a qualidade, a resolução e as dimensões, né, do nosso desenho. Então, a gente vem aqui, no maisinho aqui, né, a gente abriu o nosso Procreate. E a gente vem aqui no maisinho e aí vai abrir as opções que a gente tem de página. Aqui já tem algumas opções pré-estabelecidas, né, as mais comuns. A gente tem o formato quadrado, 4K, A4, que é um dos que eu particularmente mais utilizo, né? Mas caso vocês queiram um formato, né, uma dimensão diferente, a gente vem aqui em cima, né, nesse maisinho. E aí ele vai abrir aqui as configurações que a gente pode configurar manualmente, tá? Se vocês forem fazer, por exemplo, uma imagem para rede social, para o Instagram ele tem um recorte, né, uma dimensão um pouco diferente do A4, né? É como se a gente tirasse um pouco das bordas de cima e de baixo, então é uma imagem um pouco mais achatada, né? Mas aqui a gente pode escolher, né, a largura, a altura, os DPIs, né? O ideal é a gente trabalhar com 300 DPI para ter uma boa qualidade. E sempre que a gente altera tanto as dimensões quanto o DPI, a gente vai modificar o máximo de camadas que a gente usa no programa, que é assim, um detalhe super importante, porque principalmente assim, se você costuma usar bastante camadas para trabalhar, isso aqui pode ser uma limitação, né? Bom, aqui eu vou escolher o tamanho A4, né, que geralmente é o tamanho que eu mais utilizo. Deixa eu virar aqui. Bom, essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar para vocês é escolher os seus pincéis favoritos. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu abro um programa novo é testar todos os pincéis que vem aqui com esse programa, né? Eu testo todos eles, né? Tipo, eu vou testando e aí eu vou selecionando os que eu mais acho interessante e vou salvando aqui nos favoritos. Então, vocês vão ver que eu tenho aqui os favoritos que são os que eu mais uso. E é óbvio que conforme eu for, dependendo do trabalho que eu tô fazendo, eu vou usando outros. Mas enfim, eu gosto de salvar pra ficar sempre à mão e eu não ficar tão perdida na quantidade aqui de pincéis que já vem. E eu também tenho alguns pincéis que eu tanto baixei, né, fiz download, quanto que eu comprei à parte, né. Então tem alguns aqui, por exemplo, de aquarela, o Watercolor Max Pack. Eu comprei e eu adoro esse daqui, tem uns brushes muito legais pra gente trabalhar com aquarela, né, então, tá vendo? Eu gosto bastante desses pincéis, então eu acabei comprando. Mas existem muitos pincéis gratuitos interessantes também. Os do Magenta também eu comprei dele, o pacote de brushes que ele fez, que ele criou, né? Então, alguns eu baixei gratuitamente também, alguns artistas acabam disponibilizando, eu vou baixando. E aí, mesmo esses, os que eu mais gosto, eu vou salvando nos favoritos pra eu ter sempre à mão os pincéis que eu mais gosto. E isso facilita muito o nosso trabalho também.
Bom, então agora vamos para a terceira dica, e uma dica que eu acho bem interessante, que é a guia de desenho para a gente fazer simetria. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em cima, né, nessa ferramentinha aqui, a primeira do lado de galeria, e a gente vai selecionar o guia de desenho. E aí vai aparecer uma guia aqui, essa daqui é uma das guias, né, que existem, que é a grade, que a gente também pode usar para desenhar como guia. Tem a isométrica, para quem gosta de fazer desenho isométrico, é bem interessante. A de perspectiva, que a gente vai ver ainda. E a de simetria, que é essa daqui que fica, que a gente pode escolher tanto na vertical quanto na horizontal, quanto mudar ela, tipo, a posição dela na página, dependendo de onde que tá o nosso desenho. Mas vamos manter aqui pra eu mostrar pra vocês como que ele funciona, né? Como ela é uma guia de simetria, tudo que você desenha de um lado vai aparecer do outro lado, né? Tá vendo? Tudo que a gente desenha desse lado vai ser copiado para esse lado. Então, para quem tem muita dificuldade para desenhar alguma parte do rosto de forma simétrica, né? Tipo, por exemplo, um nariz, pra ele ficar, tipo, bonitinho, um do lado do outro, sabe? Assim, é legal. Ou se a gente quer, por exemplo, desenhar um olho de um lado e ele ficar... E ele ficar completamente igual do outro lado. Então, essa ferramenta ela pode ser bem útil para ajudar a gente nesse sentido de simetria. E, gente, como são ferramentas, né, não tem problema nenhum a gente usar quando a gente tá com alguma dificuldade, como, por exemplo, nesse caso de um olho ficar parecido com o outro, sabe? Eu não vejo problema nenhum nisso. Ferramentas estão aí para serem utilizadas, tá? Então, essa daqui é uma das ferramentas bem interessantes que vocês podem usar. Agora vamos para a nossa quarta dica, que é a guia de desenho de perspectiva. Então a gente vai vir aqui, já está selecionada a guia de desenho, a gente vai em editar guia de desenho de novo e vai vir aqui em perspectiva. E agora a gente vai começar a adicionar, a primeira coisa, né, adicionar os pontos de fuga da nossa página aqui. Então vamos imaginar que isso daqui é, por exemplo, um cenário. Vamos adicionar uma linha guia, um ponto de fuga desse lado e outro ponto de fuga desse lado. Vou fazer uma imagem com 2 pontos de fuga e vocês estão vendo que os pontos estão fora da tela, né, da nossa tela de desenho, da nossa página, né? E isso é normal. Geralmente, para uma perspectiva ficar bem bonita, assim, né, e mais realista, o ideal é que os pontos de fuga estejam mesmo fora da nossa tela, para parecer um pouco mais natural e não ficar uma perspectiva muito forçada, né? A gente poderia adicionar mais um ponto de perspectiva, fazer uma perspectiva de 3 pontos, poderíamos também adicionar mais um aqui em cima, por exemplo, mas vamos deixar o de 2 aqui por enquanto, tá? Vamos dar OK. E aí a gente tem aqui a nossa guia de perspectiva, né? Deixa eu pegar aqui o preto para facilitar para vocês verem. Então, todas as linhas, né, que eu fizer que seguirem mais ou menos essas linhas que partem do nosso ponto de fuga, elas já vão indo direto, entendeu? Então ele basicamente faz um imã e todas as linhas que a gente fizer nessa direção vão seguir o nosso ponto de fuga automaticamente, assim como as linhas verticais também, elas vão ficar bem retinhas. Essa ferramenta é ótima para quando a gente precisa desenhar alguma coisa em perspectiva. E ao invés de ficar ou construindo sua própria grade, né, de perspectiva, ou se não ficar indo na tentativa e no erro, nossa, essa ferramenta aqui é ótima para fazer até alguns detalhes, tipo alguma janela que tá no fundo do desenho e tudo mais, sabe? Então, é bem, bem útil e bem interessante essa ferramenta aqui. Deixa eu fazer tipo como se fosse um prédio. Bom, agora vamos para a nossa última dica, quinta e última dica de hoje, que é usar uma paleta de cores reduzida, né? Então, se a gente clica aqui nessa bolinha no final, a gente
vai para nossa paleta de cores. Eu geralmente uso a minha paleta nessa primeira opção aqui de disco, né? Porque eu já tenho aqui as minhas cores preferidas e que eu mais uso nos meus trabalhos, e eu selecionei essas cores pegando um desenho que eu gosto bastante das cores e vindo com o conta-gotas selecionando essas cores. E aí eu tenho uma seleção das cores que eu mais uso pra me manter mais ou menos dentro dessa paleta, e óbvio que eu não uso só essas cores, eu vou vindo aqui selecionando as cores que eu quero. Eu gosto bastante do círculo, do disco, né? Eu acho bem prático e é muito fácil de eu achar as cores que eu quero pra pintar. E a gente pode usar também as paletas que já vem no próprio programa, tem algumas paletas interessantes. Se eu não me engano, dá pra gente baixar paletas da internet também e colocar aqui, para caso vocês tenham dificuldades em selecionar uma paleta, vocês podem fazer isso também. Uma coisa interessante, uma ferramenta interessante que a gente tem aqui também é a harmonia, que é essa opção aqui do meio, e a gente pode escolher algumas harmonias diferentes, como por exemplo, essa daqui, vamos começar pela análoga, né, que são todas as cores que estão próximas umas das outras, tá vendo como ele vai vindo e selecionando as cores próximas? E a gente já tem um trio de cores análogas, tá vendo? A gente vem mexendo, ele vai selecionando, aí a gente vem aqui e seleciona o de tríade, né, que são 3 cores que são complementares, mas de forma triangular, né? A gente tem também a de 4 cores aqui, quando a gente quer usar cores totalmente opostas entre si, a gente usa essa daqui. E tem uma que eu gosto bastante também, que é dividir complementar, que a gente pega um tom e 2 tons que são mais ou menos complementares, mais próximos entre si. Isso aqui é uma combinação muito interessante que eu gosto bastante de usar. E aí, pra gente selecionar, é só a gente vir aqui selecionar a cor. E vem desenhando. Ah, e pra quem não sabe também, quando a gente usa 2 dedos assim, na tela de uma vez, a gente faz o famoso Ctrl Z, né? Pra voltar atrás. Uma dica extra pra vocês, que eu acho que é uma das mais úteis dos gestos e atalhos que tem aqui no programa. E se você curte arte digital e quer aprender mais sobre isso, eu tenho um curso inteiro dedicado à ilustração digital, para você me acompanhar durante todo o meu processo de produção, e eu ainda tenho uma aula bônus só sobre Procreate, que eu vou te mostrar como eu trabalho nesse programa. Se você quiser saber mais, todas as informações vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui pra vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E até a próxima. Tchau!